Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 2 de março de 2020, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Consolador. Hoje nós iremos fazer a questão 402, intitulado Apostolado. O livro Consolador é a psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos fazer a nossa prece? Queremos, Jesus amado, te agradecer por estarmos juntos neste recanto de paz, de estudo reflexivo, aonde também erguemos os nossos pensamentos a Ti, Senhor, reconhecendo a nossa pequenez, mas compreendendo que em nós repousa a Tua centelha que nos resgatará, pois que somos obras Tuas. E por isso, destinados à angelitude, quando nos tornarmos puros espíritos, reconhecemos, no entanto, por agora, a nossa imperfeição, mas sabemos, Senhor, no dizer dos Espíritos trabalhadores, que é no próprio trabalho que desenvolveremos as qualidades que nos faltam. Que a Tua luz nos envolva, a fim de que possamos partilhar deste pão e desta água que nos alimenta e nos dessedenta para a vida eterna. Que assim seja. Então, o 402, ele pergunta assim: seria justo aceitar remuneração financeira no exercício da mediunidade? Sou médium e eu venho para o centro espírita, eu vou receber por esse trabalho. O que o pessoal está perguntando aqui a Emmanuel é se é justo isso. Ele diz assim: quando um médium se resolva a transformar suas faculdades em fonte de renda material, será melhor esquecer suas possibilidades psíquicas e não se aventurar pelo terreno delicado dos estudos espirituais. O nosso Emmanuel diz assim: é melhor você esquecer que você é médium, a ter que comercializar a faculdade mediúnica. A remuneração financeira no trato das questões profundas da alma estabelece um comércio criminoso, do qual o médium deverá esperar no futuro os resgates mais dolorosos. Por isso que fica bem claro, o espírita, a doutrina não nos dá o direito de viver dela, financeiramente falando. Então, nós já tivemos casos de pessoas espíritas, médiuns, que psicografavam romances e que, em determinado momento, começou a comercializar, a querer viver disso. E aí, o que essa pessoa fez? Obviamente, pelo menos teve um bom senso, se afastou da doutrina espírita. Continuou o trabalho dela, mas você vê que perdeu a sua missão, o seu compromisso, em troca do dinheiro. Optou pelo dinheiro do que o sacrifício. Então, é idolatria realmente. E ela acabou realmente se perdendo. Deixou de cumprir a missão, talvez, que tenha vindo realizar na Terra, por conta de idolatrar o dinheiro. E o Emmanuel diz assim: a remuneração financeira no trato das questões profundas da alma estabelece um comércio criminoso, do qual a médium deverá esperar no futuro os resgates mais dolorosos. Porque às vezes a gente não... Porque assim, gente, tem várias formas de cobrar.
Você não aceita dinheiro, mas aceita os presentes caríssimos. Você se beneficia emprestando dinheiro altas somas e não paga. Ou então você usa o seu movimento dentro da instituição espírita e faz um link entre os espíritas e a tua vida profissional, lá no teu consultório, em que você passa a atender. Hoje tem uma moda, é coach, não é isso? Né? Coach. Hoje agora espírita é coach, que é uma forma dele que, já que ele tem um movimento, ele tem uma atividade dentro do movimento espírita, ele conhece muita gente, ele utiliza isso para se beneficiar financeiramente. De forma inconsciente, às vezes não tem muita lucidez disso, mas a gente vai responder por isso. Por exemplo, a gente tem um trabalho dentro do movimento. Quantas pessoas não chegam comigo e dizem, por que você não faz psicologia para você atender? Eu disse, porque eu não quero comercializar o que Deus me deu. Quantas pessoas às vezes não terminam uma palestra pública ou nos mandam um e-mail, nos mandam algo perguntando aonde a gente faz atendimento psicológico? Você imagina se eu faço um link desse? Hoje eu não monto mais minha barraquinha para pedir dinheiro, mas existem outras formas, outras nuances de se cobrar. Ele diz, a mediunidade não é ofício do mundo. E os espíritos esclarecidos na verdade e no bem conhecem mais que os seus irmãos da carne as necessidades dos seus intermediários. Olha que lindo isso aqui. A mediunidade não é ofício do mundo. Ela está no mundo, mas não é do mundo. E os espíritos esclarecidos na verdade e no bem conhecem mais que os seus irmãos da carne as necessidades dos seus intermediários. E recordo, está em Obras Póstumas, Kardec pergunta ao espírito de verdade se ele se preocupa com as necessidades materiais de Kardec, porque ele estava aperreado, né? E o espírito de verdade responde, se não nos preocupássemos, não te amaríamos. Só que a gente vai percebendo que quando os espíritos, eles nos ajudam, mas na medida exata. Ele não manda para sobrar e nem para viajar. Ele manda para suprir as nossas necessidades básicas. Quando a gente está naquele aperreio, naquela situação complicada. Então eles não nos abandonam em hipótese alguma. Eles sempre estão provendo de alguma forma. Como ele diz, ele sabe as necessidades. 403. É razoável que os médios cogitem da solução de assuntos materiais junto aos seus mentores do plano invisível. Eu evocar meus amigos espirituais, os nossos mentores, para conversar com eles sobre as minhas dificuldades financeiras, material. E aí, se tem alguma forma, você pode me ajudar, me orientar, como é que eu devo fazer com esse trabalho, né? Ele diz assim, não se deve esquecer que o campo de atividades materiais é a escola sagrada dos espíritos incorporados no orbe terrestre. Não se deve esquecer que o campo de atividades materiais é a escola sagrada dos espíritos incorporados no orbe terrestre. Se não é possível aos amigos espirituais quebrarem a lei de liberdade própria de seus irmãos, não é lícito que o médium cogite da solução de problemas materiais junto dos espíritos amigos. O mundo é o caminho no qual a alma deve provar a experiência, testemunhar a fé, desenvolver as tendências superiores, conhecer o bem, aprender o melhor, enriquecer os dotes individuais. Porque se todo problema que acontece, se eu for evocar os espíritos para pedir para eles solucionar, como é que eu vou aprender? Como é que eu vou aprender? Se eu estou no mundo material justamente para eu aprender a superar o mundo material. É para isso que eu estou encarnada. O médium que se arrisca a desviar suas faculdades psíquicas para o terreno da materialidade do mundo está em marcha para as manifestações grosseiras dos planos inferiores.
onde poderá contrair os débitos mais penosos. Então, mais uma vez, o nosso Emmanuel, ele bate forte com esse movimento do quão doloroso é o resgate para o médium que se vende. E a mesma coisa que começa a fazer, por exemplo, nós temos médios em todos os lugares. A mediunidade é uma faculdade psíquica do homem, não do espírita. Então, nós temos irmãos médios que trabalham para atender pessoas com intuito só material. Resolver problema na empresa, trazer o dinheiro de não sei o quê, arrumar uma namorada, um esposo, separar fulano, separar beltrano. Esses pedidos bem na horizontal, bem terra a terra, o médium pode interceder. A pergunta é, que tipo de espíritos irão atender esses pedidos? E ele deixa aqui bem claro, ele diz assim: o médium que se arrisca a desviar suas faculdades psíquicas, desviar, porque a função dela não é essa, para o terreno da materialidade do mundo, está em marcha para as manifestações grosseiras, porque são espíritos grosseiros que vêm dos planos inferiores, onde poderá contrair os débitos mais penosos. Deve o médium sacrificar o cumprimento de suas obrigações no trabalho cotidiano e no ambiente sagrado da família em favor da propaganda doutrinária? Essa é a pergunta. O médium somente deve dar aos serviços da doutrina a cota de tempo de que possa dispor. Aí é que está, porque lembra, qual o sinônimo de cristão? Sacrifício. Então, você imagina, você trabalha 8 horas por dia, você poderia ir direto para sua casa dormir, você pega o pós-trabalho, sacrifica o teu repouso para o trabalho do Cristo. Agora você tem um dia todinho sem fazer nada. Ganho dinheiro indo lá para a instituição. Cadê o sacrifício? É o trabalho. Não tem sacrifício, eu estou ganhando para isso. Eu recebo para isso, então não tem sacrifício. Porque é o sacrifício que me torna um humano melhor. Então ele diz, o médium somente deve dar aos serviços da doutrina a cota de tempo de que possa dispor entre os trabalhos sagrados do pão de cada dia. O pão de cada dia é o trabalho mesmo no horizontal. E o cumprimento dos seus elevados deveres familiares. Então eu me recordo sempre de são contos, né? Mas uma senhora que procurou o Chico diz assim que ela sofria muito porque ela queria trabalhar mais na doutrina, mas o esposo dela não deixava. E aí Chico olhou para ela e disse assim: minha filha, você optou em casar. Assuma esse compromisso. Ninguém é obrigado a casar, é uma opção. Se eu optei em casar, que eu assumo os compromissos. Se eu optei em ser mãe, que eu cuide dos molequinhos, dos curumim. Agora eu largo o curumim, largo o marido e me meto dentro do centro espírita? Vou responder por isso. Então ele diz, cumpra o seu dever profissional, cumpra o seu dever doméstico, o tempo do repouso, aí você sacrifica para o trabalho de Jesus. Muito bom, né, gente? A execução dessas obrigações é sagrada e urge é de urgente mesmo, tá? Não cair no declive das situações parasitárias, só sugando, ou até mesmo do fanatismo, ou seja, do fanatismo religioso, sai do 8 para o 80. O parasita você só suga, é o preguiçoso, né? Não fala, não vou não, tem um tempo. Ou o fanatismo, que é aquele que você larga tudo e segue.
Quando nosso Senhor Jesus nos diz assim: todo aquele que abandonar pai, mãe, irmão em meu nome, esse será digno de mim. Então, nessa fala, a gente sempre tem que entender que Jesus não fala na horizontal, Jesus fala na vertical. Abandonar pai, mãe, irmãos, ele está falando desse laço aqui, não é laço consanguíneo, ele está falando em laços espirituais. É aquele movimento em que tu estás numa colônia espiritual, com espíritos familiares teus, queridos, companheiros, amados da tua alma, e tu abre mão dessa convivência para mergulhar na carne e conviver com pessoas totalmente diferentes de você, com valores morais totalmente diferentes de você. Largou a família espiritual para reencarnar no grupo que, em nome de Jesus, foi por ti, Senhor. Então ele diz assim: no trabalho da verdade, Jesus caminha antes de qualquer esforço humano no trabalho da verdade. Porque lembra que a pergunta era se a criatura poderia o quê? Deve o médico sacrificar o cumprimento de suas obrigações profissionais do cotidiano e do ambiente sagrado da família em favor da propaganda doutrinária? Então ele já deixou bem claro aqui que você tem que trabalhar e tem que cuidar da família. E o que te sobra de tempo, dedica ao Senhor. Porque em verdade é assim, gente. Vai dizer assim: poxa, Conceição, mas é só o que sobra para Jesus? Não. Se eu sou uma pessoa lúcida e já larguei a burrice da ignorância milenar, eu vou fazer o meu ambiente doméstico ser evangelho. Do jeito que eu faço dentro do centro espírita, eu tenho que fazer dentro de casa. Se eu sou uma pessoa espertinha, eu vou fazer no meu ambiente profissional o mesmo que eu faço dentro do centro espírita. Ou seja, eu transformo o planeta Terra, eu transformo o meu ambiente social no evangelho. Agora, se eu for tapadinha, o que eu vou fazer? Aí sim, eu vou viver evangelho só quando eu estiver dentro da instituição. E normalmente eu vou 1 ou 2 vezes por semana no máximo. Ou seja, de 24 horas, 7 dias na semana, eu acabo aproveitando só 1 ou 2 dias, 1 hora. Estou perdendo tempo. Aí continua aí. No trabalho da verdade, esse aqui é no olho, Jesus caminha antes de qualquer esforço humano. É como se assim: tu acha que Jesus está contando contigo para divulgar o evangelho? Toma jeito. Tá não. A gente está estudando isso no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Não é não. Ele diz assim, ó: no trabalho da verdade, Jesus caminha antes de qualquer esforço humano. E ninguém deve guardar a pretensão de converter alguém, quando nas tarefas do mundo há sempre oportunidade para o preciso conhecimento de si mesmo. Então eu não posso guardar a pretensão de que eu estou aqui convertendo A, convertendo B, vou converter C. Às vezes a gente acha assim, que nós somos salvador da pátria, né? Não, eu vou auxiliar fulano, não vai nada. Se eu fizer pelo menos a caridade de me tornar um humano melhor, eu já fiz bastante. A mim, se eu fizer um trabalho íntimo, eu já fiz o bastante. Porque às vezes a gente quer dar conta do mundo e a gente fica estragado. Então, na verdade, o meu compromisso é comigo. Compromisso moral é comigo. Me tornar um humano melhor. Esse é o nosso compromisso. Que médio algum se engane em tais perspectivas. Antes sofrer a incompreensão dos companheiros que transigir com os princípios, caindo na irresponsabilidade ou nas penosas dívidas de consciência. Ele está dizendo assim, ó, meu filho, porque é assim, gente, se eu tenho a pretensão de querer agradar todo mundo, você pode ter certeza que eu vou arder no mármore do inferno. Não é assim. Porque para eu agradar todo mundo, eu vou ter que abrir mão de princípios para que agrade fulano, agrade beltrano, agrade cicrano, cada um que fique com as suas neuroses.
O que nos importa é a minha consciência com Deus, porque é como diz a nossa irmã Dulce, não é entre você e o outro, vai ser sempre entre você e Deus. O papo é aqui, ó. Se o outro está enrolado, não está enrolado, se está de mal, se não está de mal, isso é problema dele. Eu vou ter que acertar, não é com ele, eu vou ter que acertar é com o Pai, com a justiça. E só ele tem capacidade para avaliar o nosso mundo íntimo. Por isso é que ele usa assim, ó, que médio algum se engane em tais perspectivas. Antes sofrer a incompreensão dos companheiros, antes de você sofrer isso, que transigir com os princípios, caindo na irresponsabilidade ou nas penosas dívidas de consciência. 405. Poder-se-á admitir que os espíritas se valham de um apostolado mediúnico para a solução de todas as dificuldades da vida? Essa pergunta é bem repetida, é bem parecida, né? Só que ele falou a nível material, mas aqui ele já falou das dificuldades, a gente deve chamar, mas sempre avaliando o material. Aqui ele coloca todas as dificuldades da vida. No livro dos médiuns, falando das evocações. Então, ele pergunta assim, Kardec, se por um acaso um filho meu está desaparecido, eu posso evocar os espíritos para perguntar se esse filho, aonde ele está, ou se ele está vivo ou desencarnado? E aí os espíritos responderam a Kardec. A probabilidade é que ele não venha saber. Por quê? Porque aquele pai, aquela mãe precisam passar pela experiência da dúvida, por essa experiência dessa dor, sem saber se o filho está encarnado ou não. Por quê? Lembra sempre disso. A dor que eu passo hoje foi a dor que eu fiz alguém passar. Então, às vezes é um processo expiatório. Os espíritos não vêm não, porque se a gente tem que expiar, aí eles vão vir dizer bem assim, acabou o teu sofrimento, Conceição, teu filho está vivo, está na cidade tal, na casa de fulano de tal, pronto, acabou a expiação. Então não é bem assim, não é. Então não estão aqui para resolver todos os nossos problemas. A gente precisa aprender, a gente precisa reparar. Quem tem mania de atender todos os pedidos são os pais terrícolas, que mima demais filho e que faz todos os pedidos do menino, da menina, daqui a pouco está batendo a cabeça na parede arrependido. Poder-se-á então admitir que os espíritas se valham de um apostolado mediúnico para a solução de todas as dificuldades da vida? Ele diz assim, o médium não deve ser sobrecarregado com exigências de seus companheiros relativamente às dificuldades da sorte. O que vai acontecer comigo? Então, olha, o fulano é médio, né? Você vai chegar lá, fulano, me diz uma coisa, e tititi, tu sabe me dizer? Ele diz, não faça isso não sobrecarregue os médios com esse tipo de indagações, né? É justo que seus irmãos se socorram das suas faculdades em circunstâncias excepcionais da existência, como nos casos de enfermidade e outros que se lhe assemelhem. Todavia, cercar um médium de solicitações de toda a natureza é desvirtuar a tarefa de um amigo. Desvirtuar a tarefa de um amigo. Então, às vezes, você chega, ó, meu pai morreu, minha mãe morreu, fulano, tu tem notícia do papai? Tu tem notícia da mamãe? Fulano, e meu filho, você tem notícia? Você pode me dizer alguma coisa? Poxa, às vezes ele não tem. E a gente fica ali sobrecarregando os médiuns, né? Com esse tipo de situações. Eu me recordo uma vez, eu muito sensível, assim, muito grata ao trabalho do Divaldo Franco. Na época eu estudava muito Joana de Ângeles. E eu comprei 2 lembrancinhas para ele. Um lenço e uma gravata. Tinham, obviamente, um significado, porque ele sempre está de gravata, sempre de lenço em mãos. E eu fiz uma carta muito carinhosa e mandei, fiz até um poema, né? Mas de gratidão realmente em relação a todo o trabalho que esse homem fez a vida inteira. E ele me devolveu a carta
dizendo que ficou muito sensibilizado. E aí eu fico pensando a quantidade de cartas que esse homem e que o Chico receberam, só fazendo pedido. Era igual aquela multidão de pessoas buscando Jesus só para pedir, ninguém para encostar ombro a ombro e dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Então ainda é essa romaria de pedidos, sabe? A gente às vezes nem procura saber se o outro está cansado. A gente pede. E eu fiquei a pensar, uma pessoa se sensibilizar, chegando de viagem, se depara com aquela lembrancinha e uma carta agradecendo e não mais pedindo. Isso reflete até a nossa oração, que é tanto petitórios, tanto pedido e tão pouco agradecimento, né? Então, mostrando bem a nossa condição psicoemocional ainda, não é verdade? Ele diz assim: todavia, cercar um médio de solicitações de toda a natureza é desvirtuar a tarefa de um amigo, eliminando as suas possibilidades mais preciosas, porque às vezes o médio fica numa situação tão constrangedora que ele não quer dizer não para a pessoa. E nessa de não dizer não, ele pode inventar. Eliminando as suas possibilidades mais preciosas e, além do mais, não se deverá repetir no espiritismo sincero a atitude mental dos católicos romanos, que se abandonam junto à imagem de um santo. Ele colocou imagem entre aspas, santo entre aspas, ele dá uma cutucada, hein? Eliminando as suas possibilidades mais preciosas e, além do mais, não se deverá repetir no espiritismo sincero a atitude mental dos católicos romanos que se abandonam junto à imagem de um santo. Ou seja, você passa a ter fé muito mais na imagem do que em si mesmo, do que da tua ligação direta com Deus. Então você passa também a idolatrar o médium. Não é a estátua, é um médium. Quantos não fazem isso? A gente vê nas instituições. A pessoa vê um médium, todo mundo fica ali bajulando, idolatrando o médium. Gente, o que é isso? É realmente reminiscência católico-romano. É o santo, né? Esquecendo todos os valores do esforço próprio. Os núcleos espíritas precisam considerar que em seus trabalhos há quem os acompanhe do plano superior. Olha, gente, os núcleos espíritas precisam considerar que em seus trabalhos existem, né, quem os acompanhe do plano superior e que receberão sempre o concurso espiritual dos seus irmãos libertos da carne. Não é só um médium. Ele não é preferido de Deus, não. Nós somos tão filhos quanto eles. Dependendo a satisfação desse ou daquele problema particular, dos méritos de cada um. Aí vai por mérito. Lembra, se eu preciso passar pela expiação da incerteza se meu filho está vivo ou não, não tem jeito. Por isso que o nosso querido Chico sempre dizia: o telefone toca de lá para cá. Sempre. Proceder em contrário é eliminar o aparelho mediúnico, fornecendo doloroso testemunho de incompreensão. Vamos para o 406? Quando o investigador busque valer-se dos serviços de um médium, o investigador, tá? Ele vai usar um médium para tentar desvendar lá o caso, né? É justo que submeta o aparelho medianímico a toda a sorte de experiência, a fim de certificar-se dos seus pontos de vista, tá? O investigador, aqui no caso o investigador, nós tivemos lá no século XIX, médios que se submeteram realmente a pesquisas que eram assim dolorosas, deles ficarem presos, ficarem sem comer, ficarem amarrados. Eram coisas assim bem para poder comprovar, e eles, tadinhos, se submeteram. Aqui os trabalhadores estão perguntando a Emmanuel: é justo que submeta o aparelho medianímico a toda a sorte de experiências, né?
Ele diz assim, olha, depende do caráter dessas mesmas experiências. E, quaisquer que elas sejam, o médium necessita de muito cuidado, porquanto, no campo das aquisições espirituais, cada investigador encontra o material que procura. Porque se o investigador ele quer negar, ele vai ficar cutucando várias coisas para que possa afirmar a negação dele. Então, cada um acha o que procura. E quem se aproxima de uma fonte espiritual, enegrecendo-a com a má-fé e a insinceridade, não pode, por certo, saciar a sede com uma água pura. Não tem como. Se a pessoa já vem com má fé, e aquilo que os Espíritos respondem a Kardec no Livro dos Médiuns, você nunca vai tornar alguém espírita pelo fenômeno, mas pelo estudo. 407. Para que alguém se certifique da verdade do Espiritismo, bastará recorrer a um bom médium? Basta procurar um médium para ter certeza? Claro que não, olha. Os estudiosos do Espiritismo, ainda sem convicção valorosa e séria no terreno da fé, precisam reconhecer que em trabalhos dessa ordem não basta o recurso de um bom médium. O medianeiro não fará milagres dentro da natureza. Faz-se necessário que o investigador, a par de uma curiosidade sadia, possua valores morais imprescindíveis como a sinceridade e o amor do bem, servindo a uma existência reta e fértil de ações puras. Porque você diz, mas poxa, Conceição, Kardec não começou na investigação? Sim, mas ele é Kardec. A gente que ainda não entendeu quem é Kardec. Então vamos lá então. 408. Seria proveitosa a criação de associações de auxílio material aos médiuns? Olha, vamos criar aqui uma associação só para a gente ajudar os médiuns, né, materialmente falando. Ele diz, no Espiritismo, é sempre de bom aviso evitar-se a conquista de iniciativas tendentes a estabelecer uma nova classe sacerdotal do mundo. Estão doidos para transformar o médium em sacerdote e ele viver só do sacerdócio. O Emmanuel já deu uma cortada aqui. Os médiuns, nesse ou naquele setor da sociedade humana, devem o mesmo tributo ao trabalho, à luta e ao sofrimento, indispensáveis à luta e ao sofrimento. Então, o médium também passa por provas, por expiação, por dor física, por doença. Ele não está em nível disso, não. Como ele diz, né? Indispensável a conquista do agasalho e do pão material. Ademais, temos de considerar, acima de toda a proteção precária do mundo, o amparo de Jesus aos seus trabalhadores de boa vontade. Nossa, e como ele ampara, gente? Ele às vezes nos chega com tanta surpresa que tu olha assim e diz, poxa, toda expressão de sacrifício sincero está eivada de luz divina. Todo trabalho sincero é elevação e toda dor é luz, quando suportada com serenidade e confiança no Mestre dos Mestres. Ai, eu acho tão legal, Mestre dos Mestres, né? Fica tão lindo isso. 409. Como deverá proceder o médium sincero para a valorização do seu apostolado? Vamos ver. O médium sincero, ele necessita compreender que, antes de cogitar da doutrinação dos espíritos ou de seus companheiros de luta na terra, faz-se necessário a iluminação de si próprio pelo conhecimento, pelo cumprimento dos deveres mais elevados e pelo esforço, olha a palavra esforço sempre presente, de si mesmo na assimilação perfeita dos princípios doutrinários. Nos desdobramento dessa tarefa, jamais deve descuidar-se da vigilância, buscando aproveitar
as possibilidades que Jesus lhe concedeu na edificação do trabalho estável e útil. Não deve cultivar o sofrimento pelas queixas descabidas e demasiadas, porque, gente, pelo amor dos meus filhinhos, tem gente que reclama, volta e vai, reclama de novo, vai e volta e reclama de novo. Não tem cão que aguente. Não tem cão que aguente. Então, caiu, machucou, levanta, passa remédio e segue. É um problema? Vamos resolver. Não vai adiantar reclamar. Não adianta. Se reclamação desse jeito, eu viver reclamando. Não dá. Não dá. Olha aqui que ele diz. Não deve cultivar o sofrimento pelas queixas. Porque quando eu estou queixando, eu estou o quê? Cultivando mais ainda o sofrimento. Porque cada vez que eu revivo queixando, o sofrimento passa a ser real naquele momento. E nós mulheres temos uma tendência para isso, que é um cão. Pelo amor de Deus. A gente fala muito, parece que a gente tem uma matraca na boca. A gente devia falar menos e ser mais direta e concisa, até aprender com os homens. É difícil um homem que é blá 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 blá. Eles são concisos, a gente tem que aprender um pouco isso também. Então fala pouco, mas o necessário. Direto para resolver. Não adianta ficar reclamando. E ele diz que esse movimento não deve cultivar o sofrimento pelas queixas descabidas e demasiadas. Descabida não cabe no momento e demasiada em excesso. E nem recorrer a todo instante à assistência dos seus guias. Amigos espirituais me ajudam, amigos espirituais me ajudam, amigos espirituais me ajudam. Não dá conta. Resolve-se, a gente tem que aprender. Como se perseverasse em manter uma atitude de criança inexperiente. Uma atitude, porque a criança não sabe resolver nada. E a gente insiste nessa atitude. O estudo da doutrina e, sobretudo, o cultivo da autoevangelização, devem ser ininterruptos, toda hora. Autoevangelização. O médium sincero sabe vigiar, fugindo da exploração material ou sentimental. Exploração sentimental, essa é legal. Amigo, tu é tão meu amigo, me ajuda, estou passando uma situação tão difícil emocionalmente, me conta como é que é. Exploração, coloca exploração sentimental, compreendendo em todas as ocasiões que o mais necessitado de misericórdia é ele próprio, o médium, a fim de dar pleno testemunho do seu apostolado. E aí na 410, perguntaram assim, ainda dentro do tema desse apostolado mediúnico, onde o maior escolho do apostolado mediúnico? Qual é o maior perigo? Qual é o buraco negro? O primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. Porque é aquilo que a gente sempre estuda. Gente, sábado nós estávamos fazendo uma palestra e revivemos Emmanuel no Pensamento e Vida. Então, quando nos pediram para falar de influência espiritual, na minha cabeça só veio uma mensagem: associação. Não tem outra. Então, a gente tira aquele misticismo, jogando a responsabilidade para os espíritos e trazemos a responsabilidade para nós. Então, na verdade, existe uma associação. Estou junto contigo, somos sócio. Eu comungo do teu ideal. Então, em verdade, se existe alguém que pode acabar comigo, na música lá do Roberto Carlos, querem acabar comigo, é ele mesmo. Porque a única pessoa que pode acabar não é querem não, é eu quero acabar comigo. Porque os espíritos, eles podem até nos influenciar, mas eu estou dentro do mesmo saco de farinha. E quem realiza sou eu. Tá? Então a gente tem que sair dessa de jogar a culpa. Há uma associação de ideias.
onde o maior escolho? Diz, o primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. Frequentemente é o personalismo, o médiucice. Ele começa a se achar um espírito escolhido, um espírito superior. Se tem uma coisa que acaba com o médium, é a bajulação. Não é só com o médium, com qualquer ser humano. Bajular, ficar ali, ai, que linda, você é maravilhosa, olha, ninguém faz. Isso acaba, porque normalmente as pessoas têm uma grande dificuldade de lidar com isso, porque elas se envaidecem. Por isso é que ele diz aqui, a primeira queda é o quê? Personalismo. Que eu sempre vou bater nessa tecla. Se a pessoa vai subir no púlpito, porque não deixa de ser um médium, e vai falar do evangelho, vai falar da doutrina espírita, o currículo que tem que ser falado é o currículo espírita, não o currículo acadêmico, porque isso você estimula o personalismo. Então nós temos que acabar com isso. Já vejo algumas instituições fazendo esse movimento em direção à luz, outros não, ainda faz o movimento em direção às trevas. Então nós temos que ter muito cuidado com o que falamos para os médios e para as pessoas que trabalham, né? Ele continua dizendo assim: frequentemente é o personalismo, é a ambição, a ignorância ou a rebeldia no voluntário desconhecimento dos seus deveres à luz do evangelho. Voluntário por quê? Porque se não quer estudar, não estuda porque não quer. É voluntário essa ignorância. Poxa, se o nosso professor Kardec dedicou mais de uma década, mas assim, 24 horas, publicando as obras que nos dão a base do espiritismo cristão, poxa, eu estou dentro dessa doutrina e ainda sou ignorante? Sou ignorante por quê? Porque eu não quero estudar. Então essa ignorância é voluntária. Então eu nem terei o direito de chegar no mundo espiritual e dizer, eu não sabia. Como que não sabia? Você não quis saber. Tanto é que se a gente começa estudo, se tem médios viciados, trabalhadores viciados, eles não ficam no estudo. Como eu já vi isso em várias instituições. Porque eu sou trabalhadora do movimento espírita. Vem o primeiro dia, quando começa a ver o tranco do estudo, vai embora todo mundo, fica meio gato pingado que não aguenta o tranco. Porque não quer ouvir a verdade. E a gente sempre faz, eu faço estudo, gente, eu não ponho no quente nada não, nem para mim eu ponho. Como diz o Raul Teixeira, tem que ter muita coragem para estudar o espiritismo, porque a gente só leva na cara. Não é todo mundo que aguenta não. Abre a mão. Pode prestar atenção. Vai embora presidente, dirigente, coordenador, não fica. Aí justifica, estou sem tempo, dá aquela justificada. Mas por quê? É isso aqui, ó. Ele diz assim, ó: ignorância ou rebeldia no voluntário desconhecimento dos seus deveres à luz do evangelho. Fatores de inferioridade moral que não raro conduzem à invigilância, à leviandade, olha só, e à confusão dos campos improdutivos. Contra esse inimigo, quem é o inimigo? Personalismo, ambição, ignorância, rebeldia, essa galera todinha. Contra esse inimigo, que é ele próprio, é preciso movimentar as energias íntimas pelo estudo, pelo cultivo da humildade. Gente, a gente não se apercebe, mas sabe qual é a atividade mais atacada dentro de um centro espírita? A evangelização de adultos, de jovens e de crianças. É a atividade mais atacada, porque uma alma evangelizada é uma marionete a menos. E não pensam que ataca só o dirigente, não, ataca vocês também. Eu sempre repito isso, repito tantas vezes, que eu já vi isso tantas vezes. Gente, nós fazemos esse trabalho já há quase 20 anos. Já se passaram muitas pessoas. E eu já vi muitas cenas. E se eu passo, isso para mim não é novidade, só está repetindo. E se a pessoa não ficar atenta, cai igual um pato.
e se afasta de um estudo que está auxiliando. E até por conta da empolgação. Você começa um livro, dificilmente as pessoas terminam o livro. Uma leitura simples. Abre às vezes 2, 3, 4 livros, não termina nenhum. Não consegue completar nada. Indisciplina. Começa um estudo no canal do YouTube, faz 2 aulas, 3, 4, não dá mais continuidade. Então, às vezes, o problema não é o trabalho, é a indisciplina. E a indisciplina me torna uma pessoa extremamente vulnerável à influência espiritual perversa. Porque eu sou uma pessoa muito, Maria vai com as outras, muito estável, então é muito fácil me manusear. É muito fácil me fazer mudar de ideia. Por isso que o nosso querido Emmanuel advertiu o Chico que era indispensável a disciplina. Então, um ser humano indisciplinado, que começa e não termina, que vai uma vez e não vai mais, isso aí é um prato farto. Então, eu vou voltar aqui. Contra esse inimigo é preciso movimentar as energias íntimas pelo estudo, pelo cultivo da humildade, que é o contrário ao melindre, que é sócio do orgulho, pela boa vontade, com o melhor esforço de autoeducação à claridade do Evangelho. Habituados ao estacionamento, esses irmãos infelizes, porque ele deu o primeiro tópico, o primeiro escolha é o quê? O primeiro perigo está dentro do médico. O segundo perigo está dentro do movimento espírita, quer dizer que é aqueles que mais acabam prejudicando. Eles são aqueles o quê? Que se apaixonam pelo fenômeno, mas que não faz o movimento principal, que é do Evangelho. Aí aqui ele diz assim, habituados ao estacionamento, todos nós, esses irmãos infelizes desdenham o esforço próprio. Aí o que faz? O esforço próprio é a única estrada de definição definitiva e sincera. Esforço próprio. Aí o que eles fazem? Para recorrer aos espíritos amigos nos menores dificuldades da vida, como se o apostolado mediúnico fosse uma cadeira de cartomante. Então, assim, eu já aprendi que o meu crescimento é através do esforço próprio. Qualquer dificuldade que eu tenho, eu vou e recorro aos espíritos para resolver meu problema. Como é que eu vou crescer? Se não tem dificuldade, como é que eu cresço? Não cresço. Então, a gente não pode, todo e qualquer probleminha, doutor Bezerra de Menezes, espírito fulano, espírito Beltrano, passador daqui, resolve isso aqui, traz isso aqui. Ninguém cresce. Se os espíritos forem atender todos os nossos pedidos e caprichos, a gente não dá um passo na evolução. Quer comentar isso aí? Porque assim, faz o pedido, não foi atendido, pronto. Doutrina não serve, né? Esses guias espirituais daqui são muito fracos, eu gosto de uma coisa mais forte, que eu perceba logo o retorno. E a gente já entendeu que em doutrina espírita, todo pedido em horizontal não é atendido. Todos os pedidos na vertical, quando eu peço para que Jesus me ajude a superar as mazelas morais que estão dentro de mim, há uma ajuda muito grande. Mas se eu peço coisas na horizontal, já é. As coisas na horizontal é assim: buscai primeiro as coisas de Deus. Na vertical, os demais na horizontal vos será dado por acréscimo. Então eu não preciso pedir no material, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer o meu movimento, e deixa que o resto é com o Pai. Então ele diz assim, incapazes do trabalho interior pela edificação própria na fé, incapazes. Ninguém quer fazer o movimento íntimo. Pela edificação própria na fé e na confiança em Deus, dizem-se necessitados de conforto. Se desatendidos em seus caprichos inferiores e nas suas questões pessoais, estão sempre prontos para acusar e escarnecer. Falam da caridade, humilhando todos os princípios fraternos. Porque tem gente que sobe no púlpito e humilha todo mundo. E vai falar da caridade. Não conhece outro interesse além do que lhe carregam o seu próprio egoísmo. Já, professor. São irônicos, acusadores e procedem quase sempre como crianças levianas e inquietas. Esses são também aqueles elementos da confusão
que não penetram o templo de Jesus e nem permitem a entrada de seus irmãos. Esses são também aqueles elementos da confusão, que não penetram o templo de Jesus e nem permitem a entrada de seus irmãos. É aquela criatura que vem para o estudo só para fazer polêmica. Não entra no templo e nem deixa ninguém entrar, porque faz aquela polêmica no estudo e fica aquela... Porque às vezes tem uma pessoa só que põe o terror na sala todinha. E fica discutindo sexo. Se não tiver um dirigente hábil, o cão cola ali e não tem estudo nenhum. E pior que essa pessoa, digo pior, ela vem toda semana. Ela não falta. E todo mundo vai na dela. Todo mundo vai na dela. Aí, minha filha, não tem estudo não. Nem entra no templo e nem deixa ninguém entrar. É por isso que a gente sempre diz, gente, os inimigos do espiritismo não estão fora do espiritismo, estão dentro do espiritismo. Dentro da casa. É dentro da casa. É aquela pessoa que te chama aqui no canto e diz, vou te contar uma coisa. Taca-lhe o terror em alguém que está trabalhando na casa. Estão do mesmo lado. Às vezes comendo no mesmo prato. E está disseminando a discórdia. E o pior, só lobo cai em armadilha de lobo. Isso é dentro da instituição. Então, os inimigos que mais prejudicam a causa não é o que estão fora, é o que estão dentro. Eu falo e digo, nós estamos há 25 anos nesse trabalho, 22 anos dirigindo grupo de estudo. Já me deparei com muitas situações, continuo me deparando, mas eu tenho uma firmeza, o trabalho não é meu, o trabalho é do Cristo. Quem acha que está me agredindo, não está agredindo a mim, está agredindo ao Cristo. E é com Ele que vai ter que se rever. Eu não pego nada para o pessoal, porque o trabalho é de Jesus, eu estou aqui por Ele. Eu estou aqui por Ele. Tanto é que a gente sempre fala em nossa oração, estamos reunidos em Teu nome. Como diz Chico, eu sou igual a um capim. Tira o capim e nasce outro. Então é isso que a gente tem que estar atentos realmente, para a gente também não virar um instrumento do mal. Então estejamos nós atentos. E para finalizar, professor... Esse gênero de inimigos do apostolado mediúnico é muito comum e insistente nos seus processos de insinuação, sendo indispensável que o missionário do bem e da luz se resguarde na prece e na vigilância. E como a verdade deve sempre surgir no instante oportuno, para que o campo do apostolado não se esterilize, faz-se imprescindível fugir deles. Olha que legal, né? O nosso Emmanuel, ele dá características. Se ele dá características, isso aqui é comum. Isso aqui acontece, é comum. Esse gênero de inimigo do apostolado mediúnico, ele é muito comum e insistente nos seus processos de insinuação, sendo indispensável que o missionário do bem e da luz se resguarde na prece e na vigilância, para não entrar, senão daqui a pouco está batendo boca também. E como a verdade deve sempre surgir no instante oportuno, para que o campo do apostolado não se esterilize, deixe de dar frutos, é imprescindível fugir desse tipo de situações. Eu me recordo uma vez a gente dando curso de mediunidade, aí um rapaz levantou, um jovem, não um jovem rapaz, mas um homem já adulto, e ele disse assim: Conceição, uma pergunta, os mortinhos? Eu disse: com? Oi? Se queres falar dos espíritos, que possa falar com respeito. Aqui você vai chamar espíritos, porque ninguém morre. Obviamente que esse não mais voltou, mas ele pelo menos decidiu, porque ele estava de dois lados, ele não sabia aonde seguir. Se quer estudar espiritismo, tem que usar os termos espíritas. Então o dirigente também ele tem que saber se colocar, porque senão o estudo vira uma bagunça. Vamos finalizar para o 411 e a gente finaliza
assim o estudo da obra O Consolador. Onde a luz definitiva para a vitória do apostolado mediúnico, essa claridade divina está no Evangelho de Jesus, com o qual o missionário deve estar plenamente identificado para a realização sagrada da sua tarefa. Ontem eu fazendo um diálogo com o meu sobrinho, e ele: tia, eu realmente preciso da senhora para a senhora me dar um norte. Eu disse assim: filho, a titia não é exemplo, titia também tem falhas, eu estou no processo de evolução, mas é o Cristo que é o exemplo. Quando tu tiveres qualquer dúvida, e se você não puder falar comigo na hora, porque eu sempre vou te reportar a figura do Cristo, porque ele é o exemplo. Você vai perguntar assim: se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Essa história começou a gente dentro do carro, porque ele decidiu me mostrar o celular dele. Tia, olha aqui o que o meu colega me mandou. Ele tem 15 anos, vai fazer 16. Era um amiguinho de 15 anos, já com 2 meninas, já convidando ele para sair, e a proposta das meninas, que talvez nem prostituta faça aquela proposta, todos de 15 anos de idade. Aí ele diz assim: como te agir numa situação dessa? Ele que está na flor da sua puberdade, de todos os hormônios, como lidar com tudo isso? E ele é bom que ele tem liberdade, ele conversa bastante comigo sobre sexo e sexualidade. Como fazer com essa energia? Interessante, ele tem uma cabeça legal, então dá para conversar. Fui tratando do assunto até ele chegar ao ponto e dizer bem assim: acho que essa amizade não é boa. Eu digo: eu tenho certeza que não é. Porque por tudo que esse seu amigo lhe envia, ele está obcecado por sexo. Então ele não sabe falar outra coisa. Infelizmente não tem ninguém para dar um norte para esse menino. Então o modelo é Jesus. E eu não posso dizer que ele não é um modelo para o jovem. Ele é modelo para o jovem, sim. Às vezes a gente vê no movimento: mas fulana que é palestrante faz. E eu digo assim: e por um acaso a palestrante ou o palestrante é modelo e guia da humanidade? A gente sempre tem, porque às vezes para justificar você tem que ter alguém que tu te considera moralmente melhor que está fazendo o que você adoraria fazer. Então o modelo e guia da humanidade é Jesus. A pergunta é: se Jesus estivesse passando por essa situação, como que você acha que Jesus ia fazer? Por isso é que Jesus hoje está sendo muito atacado por aqueles que não querem se submeter. Aí tentam ridicularizar um ser que é impossível ridicularizar. Fica ridículo para quem tenta ridicularizar, né? Então é esse sempre o movimento. Se Jesus estivesse, o que Jesus faria? E todos nós o conhecemos, não há quem não o conheça. Nós estamos falando de 2000 anos de cristianismo, mais o movimento que ele fez conversando no coletivo de todos os capelinos que vieram para o planeta Terra. Todos já o conhecemos. O máximo que eu posso fazer é renegá-lo e renegar a minha paternidade divina, mas que conhecemos, conhecemos. Então ele diz: essa claridade divina está no Evangelho de Jesus, com o qual o missionário deve estar plenamente identificado para a realização sagrada da sua tarefa. Então o médium com Jesus é impossível ele falir. E a gente vê a figura maravilhosa do Francisco Cândido Xavier. Não havia queixa desse homem. Não havia uma pessoa que se aproximasse dele e não sentisse o amor de Cristo. Das pessoas mais simples quanto as mais ilustres, ele tratava da mesma forma. Ouvi isso de pessoas simples que tiveram contato com Chico quando eu fui tanto em Uberaba quanto em Pedro Leopoldo, muito mais em Uberaba. Então ele não tinha preferência social, porque às vezes a gente faz isso, a pessoa mais simples que chega, não está muito bem vestida, que fala o português truncado, e a gente trata de uma forma. Agora, se chega alguém todo perfumado, todo arrumadinho, no carrão, ou que tem algum título, a gente cobre de cuidados. Isso não existia com a figura do Cristo. E isso não existia com a figura de alguém que copiou Jesus, que é Francisco Cândido Xavier. Ele tratava a todos com o mesmo carinho. O médium
sem evangelho, pode fornecer as mais elevadas informações ao quadro das filosofias e ciências fragmentárias da Terra. Pode ser um profissional de nomeada, um agente de experiências do invisível, mas não poderá ser um apóstolo pelo coração. Só a aplicação com o Divino Mestre prepara no íntimo do trabalhador a fibra da iluminação para o amor e da resistência contra as energias destruidoras, ou seja, sem evangelho em nossa alma vivida, eu não tenho como resistir às influências perversas. Só lobo cai nas armadilhas de lobos. Se eu caí porque sou um lobo. Se tivesse evangelho no coração, eu não teria caído. Continua ainda Emmanuel, só no nosso olho. Porque o médium evangelizado, ele sabe cultivar a humildade no amor ao trabalho de cada dia, na tolerância esclarecida, no esforço educativo de si mesmo. Eu sou o capim. Se tirar o capim, nasce um outro capim. Pronto. Eu não sou insubstituível. Eu sou a melhor. Se eu não estiver aqui, o negócio não anda. Isso é vaidade, orgulho e presunção. Outro ponto. Na tolerância esclarecida, porque tolerância não é conivência. É diferente. É a tolerância, como ele coloca aqui, esclarecida. Você sabe o limite. A gente ainda não consegue entender. A gente ainda faz evangelho versus ser bobo, ser idiota, ser desentendido. Não, a gente entende tudo. Com a única diferença, a gente só se cala. Mas a gente sabe o que está acontecendo. Tolerância, mas uma tolerância esclarecida. Eu sei onde eu estou pisando. No esforço educativo de si mesmo. Na significação da vida. Por que eu nasci? Qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo aqui? Sabendo igualmente levantar-se para a defesa da sua tarefa de amor. Defendendo a verdade sem transigir com os princípios no momento oportuno. Porque você vai defender a verdade levantando facão, dividindo todo mundo. Vamos levantar uma guerra aqui, vamos defender Jesus. Como? Matando. Tem alguma coisa errada, né? O apostolado mediúnico, portanto, não se constitui tão somente da movimentação das energias psíquicas em suas expressões fenomênicas e mecânicas, porque exige o trabalho e o sacrifício do sentimento, onde a luz da comprovação e da referência é a que nasce do entendimento e da aplicação com Jesus Cristo. E assim, com a graça de Deus, nosso Pai, nós conseguimos finalizar mais uma obra com muitas informações, o Consolador Prometido. Então, nós assim agradecemos sinceramente aos nossos amigos espirituais por essa dádiva que eles nos ofereceram de estudar essa obra, o Consolador. Agradecemos as mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Agradecemos a Deus, nosso Pai, e ao nosso querido Emmanuel por tantos anos de dedicação. Um grande abraço e que Deus nos abençoe a todos.